Olá, meus queridos amigos, minha saudação especial a todos vocês, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão internados, entubados, abençoe os familiares, que haja uma bênção, uma esperança no coração, que o Senhor possa retirar essas pessoas que estão em dificuldade assim de tratamento, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. A lição número 10 fala sobre a aliança nova, o novo pacto. E a parte de quarta-feira fala sobre uma aliança superior. Vimos ontem que a aliança divina, ela tem uma conotação sempre especial. Pensa sempre na salvação do ser humano. Por que então dizer que a aliança nova ela é superior? No tempo da antiga aliança, as pessoas viam no sacrifício uma forma de atenuar a sua culpa diante de Deus. Mas as pessoas viam a aliança como uma espécie de uma névoa, uma sombra, porque os rituais do santuário eram rituais que eles, na verdade, mostravam símbolo daquilo que iria acontecer no futuro. Quando a pessoa matava um cordeirinho para expiar a sua culpa do pecado, aquilo era uma sombra, um simbolismo do que Jesus faria na cruz do Calvário para ajudar as pessoas, então, a ficarem livres do pecado. O dia da expiação talvez fosse, assim, o dia ou o momento mais solene para as pessoas, porque se preparavam, ficavam em redor do santuário e as pessoas viam o sumo sacerdote entrar no santuário para ministrar em favor do povo, via que o sumo sacerdote vinha para fora com os pecados do povo, simbolizando os pecados do povo, colocava sobre, ali havia 2 bodes, e então um deles morria pelos pecados do povo e o outro era mandado então para ficar no deserto. Era chamado bode Azazel. Essa representação, esse simbolismo mostrava todo o trabalho de Jesus morrendo na cruz, de Jesus então entrando no santuário celestial e se tornando o nosso intercessor. Veja que o foco na nova aliança mudou. O foco antes era para baixo. As pessoas olhavam para o cordeiro, as pessoas olhavam para o altar, as pessoas olhavam para o sangue caindo na terra. Tudo isso, o simbolismo, as pessoas olhavam para baixo. Com a nova aliança, através de Jesus morrendo na cruz, o foco passou a ser para cima. Jesus disse até para Nicodemos: quando eu for atraído da terra, a todos atrairei a mim. Isso está em São João capítulo 12, verso 32. Por isso que a nova aliança, ela era superior, pois ela não estava mais baseada em símbolos, mas estava baseada na realidade. Muitas vezes nós pensamos assim: como é que eu posso entender a nova aliança e a antiga aliança? A antiga aliança, podemos comparar assim: quando você vende um carro para uma pessoa, um vizinho, e ele te paga com cheque, você, na verdade, de forma objetiva, você não recebeu ainda. Você recebeu um cheque. E você acredita que o vizinho, que a pessoa vai ter dinheiro no banco naquela data para cobrir aquele cheque. Aí sim, você vai ser pago efetivamente. Quando as pessoas ofereciam um cordeirinho lá na antiga aliança, eles, na verdade, estavam pegando um cheque pré-datado de Deus para que fosse cobrado no dia que Jesus morresse na cruz. Todo mundo acreditava. Realmente, quando Cristo morrer na cruz, o preço do pecado vai ser pago totalmente. O dinheiro vai ser depositado no banco. E então vai ser cobrado esse cheque que Deus está dando. Era um cheque pré-datado. Então, podemos comparar, então, a venda de um objeto, o recebimento com um cheque pré-datado, com aquilo que o povo fazia na antiga aliança. Na nova aliança, não. É como se fosse dinheiro vivo. Jesus morreu na cruz. E isso garantia para a pessoa o perdão dos pecados. Então, feito isso, a pergunta número 6 é: o que impediu que a antiga aliança funcionasse de maneira perfeita? Qual foi o problema da antiga aliança? Na verdade, a antiga aliança não teve nenhum problema, a não ser uma parte que, falhou no cumprimento das obrigações. Então vamos ver aqui o verso que temos, Hebreus 8, versos 7 e 8, diz assim: pois se aquele primeiro pacto fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para um novo pacto, porque repreendendo-os, diz o Senhor, eis que virão dias em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Então o apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, dizia o seguinte: se o novo pacto fosse perfeito, não haveria necessidade de um segundo pacto. Mas Deus viu que o povo transgrediu, e isso quebrou ali o pacto.
Por isso que o problema do antigo pacto é que a infidelidade do povo quebrou esse pacto. Por isso que o novo pacto foi mais abrangente, porque Jesus na cruz deu oportunidade às pessoas de assim olharem para Jesus, aceitarem o seu sacrifício e dessa forma se tornarem perdoados e aceitos por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que foi uma aliança superior. Muitas vezes nós perdemos assim de receber as bênçãos divinas porque nós deixamos de cumprir nossa parte no pacto com Deus. Hoje existe o pacto novo, a nova aliança, no sangue de Cristo. Jesus Cristo, ao dar a santa ceia para os discípulos, disse: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Ou seja, esse vinho representa o meu sangue, Jesus estava querendo dizer. E é o sangue que vai inaugurar a nova aliança através da minha morte na cruz. Quando as pessoas não querem cumprir, então o acordo está quebrado. Foi o que aconteceu com o povo antigamente. Para ilustrar isso, um rapaz desempregado pediu a um pastor: pastor, você pode orar por mim? Eu estou desempregado, precisava que Deus me ajudasse e eu prometo ser um fiel dizimista se Deus me abençoar e me arrumar um emprego. O pastor orou, os dois se ajoelharam e no dia seguinte o moço arrumou um emprego. Começou a dar de dízimo $1 por semana. Depois de alguns meses já mudou para $7 por semana. Depois já estava dando $10 de dízimo por semana. Ele mudou para outra cidade a pedido da empresa e lá ele foi muito bem. Começou a dar $100 de dízimo por semana. Depois aumentou para $200. Ele ligou para o pastor e disse: pastor, você pode vir me visitar? Quero conversar com o senhor. O pastor foi, conversaram. O rapaz disse: pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu queria ter uma conversa séria com o senhor. Que é, pastor? Que é, meu irmão? Disse o pastor. Ele disse: pastor, você lembra quando o senhor orou para que Deus me arrumasse um emprego e eu passei a dar $1 de dízimo por semana? Sim, o pastor disse: você fez um pacto com Deus. E está cumprindo sua promessa, né? Estou, pastor, só que tem um problema. Eu estou dando agora $200 por semana, pastor, de dízimo. E vai aumentar agora para $300. Você vai me perdoar, pastor, é muito dinheiro para dar de dízimo. O pastor disse: então você está querendo quebrar a promessa que você fez com Deus? É isso? É, pastor, eu acho que é muito dinheiro para me dar para a igreja $300 por semana. O pastor disse: não tem problema, a gente quebra a aliança aqui agora. Eu vou me ajoelhar com você e vou pedir para Deus abençoar você, reduzir o seu salário para que você possa dar $1 por semana. O rapaz abriu o olho e disse: não, pastor, pelo amor de Deus, faça isso não. Você não está querendo quebrar a promessa que você fez para Deus? Quebrar a aliança? Então, se você quebra a aliança, Deus tem que concordar com o que você está fazendo. Para isso, a gente vai voltar ao estado inicial. Não. Vamos fazer um novo pacto aqui com Deus. Eu vou ser fiel a Ele. Então, o pastor disse: está vendo como que é uma aliança? Aliança é assim. Se você quebra a aliança, Deus não pode fazer mais nada. Então, quando o povo quebrou a aliança antiga, Deus teve que fazer um novo pacto. E esse novo pacto foi feito na cruz do Calvário. Tá? Ellen White, em Meditações Matinais do ano de 1983, na página 88, ela diz o seguinte: lembrai-vos de que Cristo é a nossa única esperança, é o nosso único refúgio. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, Jesus Cristo se tornou o nosso intercessor na nova aliança. E com isso, aquilo que o pecado exigia, que era a morte, foi pago por Jesus Cristo na cruz. Pergunta número 7. Como os rituais do santuário, eles eram lembrados e descritos no livro de Hebreus, e como isso enaltece a nova aliança. Hebreus 8, verso 5 diz assim: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Falando do povo que oferecia sacrifício, Moisés diz: eles servem a Deus através da sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 10, verso 1, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas reais, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Paulo está falando do dia da expiação. Tudo aquilo que era feito era um cheque pré-datado para ser descontado no futuro, na morte do Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é: como as coisas eram descritas nos livros, ou seja, no livro de Hebreus, sobre o que foi feito no passado? A resposta é: os rituais do santuário
da antiga aliança foram chamados de sombras, figuras das coisas celestiais, mostrando que a nova aliança é algo real, superior e mais excelente, pois o próprio Cristo é quem morreu na cruz como cordeiro e é quem ministra no santuário celestial. Por isso se tornou uma aliança superior, porque Deus assinou o recibo de quitação da nossa dívida do pecado. Uma mulher comprava no armazém e quando ela pagou a conta no final do mês, recebeu um recibo escrito em vermelho, tinta vermelha. Ela achou aquilo interessante e guardou aquele recibo no meio dos outros recibos que ela guardava. Depois de uns 20 dias, alguém ligou do armazém dizendo: olha, dona Maria, você precisa pagar a conta aqui. Ela disse: eu já paguei. O homem disse: então a senhora venha mostrar o recibo. Ela disse: eu sei que recibo foi. O recibo com tinta vermelha. Buscou nas coisas dela, achou o recibo facilmente. Levou lá no armazém e disse: está aqui o recibo. O senhor fez com tinta vermelha. O homem olhou e disse: realmente, eu fiz com tinta vermelha. Agora me lembro, está assinado por mim. Desculpe, dona Maria, ter cobrado a senhora. Já está tudo quitado. E a mulher foi embora feliz da vida com o recibo na mão, porque estava assinado pelo dono e ele reconheceu que fora ele que emitira o recibo. Quando o cristão, quando o pecador, ele se arrepende e aceita Jesus, Deus assina o recibo de quitação de sua dívida de pecado. E ele então se vê livre da culpa do pecado. No tempo de Moisés, as pessoas pela fé acreditavam: esse meu pecado está perdoado. E no dia da expiação, todo o acampamento estava limpo dos pecados. Mas era uma espécie de um cheque pré-datado, porque a realidade da purificação dos pecados só aconteceria com Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz no livro de Hebreus: não é possível pelo sangue de cordeiro, pelo sangue de um boi, a pessoa ser liberta do pecado. Mas era um cheque pré-datado que Deus estava dando para o pecador para ser descontado no dia que Cristo morresse na cruz, e assim aconteceu. O Cordeiro de Deus morreu por todos nós. Existe uma igreja na Itália que é chamada Igreja do Cordeiro. Na frente da igreja tem um cordeiro de gesso muito bonito, colocado assim, é chamado assim, ele está incrustado bem na entrada. É um cordeiro branquinho, bonito, muito lindo de gesso. A história conta que quando estavam construindo aquela igreja, estava fazendo na frente da igreja, rebocando, alguns pedreiros trabalhando na obra, mas tinha um pedreiro que era cristão, que era membro da igreja ali, e que ele estava bem na frente, rebocando aí uns 12 metros de altura. De repente ele tropeçou num caixão de massa e caiu no vazio, caiu do andaime. Todo mundo ouviu o grito daquele homem e correu para socorrer o homem ferido, atendê-lo. Quando chegaram, o homem estava bem de saúde, não tinha nenhum ferimento, estava andando, mas aos seus pés tinha um carneirinho morto. O carneirinho estava pastando na frente da igreja, uma graminha que tinha ali, e quando aquele homem caiu em cima daquele cordeiro, o cordeiro amorteceu a queda dele, morreu pelo impacto, mas o homem não sofreu nenhum arranhão. Ele disse para o pastor: pastor, eu gostaria de representar a minha salvação através do que aconteceu aqui. Eu queria colocar, doar um cordeiro de gesso para colocar na frente da igreja, para lembrar que Jesus recebeu o impacto da nossa queda. E ele nos salvou, ele morreu e nós ficamos salvos. E assim existe a Igreja do Cordeiro na Itália. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que a aliança, que o novo pacto seja superior em nossa vida também. Que possamos crer que Deus assinou o recibo da quitação da nossa dívida de pecado. E ainda nos dá uma chance maior, dizendo aqui, assim, Jesus é nosso advogado junto a Deus, e se alguém pecar, ele nos representa diante de Deus. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa promessa gloriosa, obrigado por essa aliança superior, porque está fundamentada na realidade de Jesus morrendo na cruz. Obrigado porque pagou a nossa dívida de pecado. E se hoje nós pecarmos, que Jesus Cristo, nosso advogado, nos represente diante do Senhor, interceda por nós. Abençoa-nos e nos livra da culpa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que haja uma bênção para o seu coração e que a nova aliança se faça assim uma realidade em nossa vida, nos dando alegria de viver, sem a culpa do pecado e prontos para servirmos a Deus. Que o Senhor abençoe você nesse dia. Amém.